Olá, meus irmãos, minhas irmãs, ceareiros do bem, caminhantes dessa doutrina maravilhosa, a doutrina dos Espíritos, que nos faz perceber a realidade de outros mundos e a necessidade de nos melhorarmos para caminharmos sempre no bem. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos, estamos terminando o capítulo das leis naturais, das leis morais, né? Estamos na questão 647, divisão da lei natural. Nesse capítulo, nós estamos falando especificamente das leis primordiais para o ser humano, né? Então a questão 647 fala da divisão da lei natural. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus. Está perguntando se toda essa lei de Deus, os principais tópicos dela é o amor ao próximo, que foi ensinado pelo Cristo. É isso que Kardec está perguntando. Os Espíritos respondem o seguinte: certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para os outros. Cumpre, porém, se lhes mostra a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo, como o fazem presentemente. Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e esse preceito surpreende de uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Então, os Espíritos estão dizendo que nós precisamos ter um pouco mais de consciência e precisamos ter as regras mais rígidas, né, para que a gente possa obedecer realmente essas leis naturais, as leis divinas, né, que o Cristo nos deixou. Apesar do seu exemplo, né, de quando esteve conosco, nós ainda estamos no limiar da caminhada, nós ainda erramos muito, né? Ainda pecamos muito, justamente por falta de seguir realmente essas leis como elas devem ser seguidas. E todas elas são baseadas no princípio básico de amar ao próximo. Amar ao próximo, fazer a caridade, abrir o coração, né, àqueles que sofrem. Então toda a lei divina e natural está baseada nesses principais tópicos. O princípio da caridade. Ok? Na questão 648, Kardec pergunta o seguinte: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Os Espíritos respondem: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, essas leis, elas são oriundas lá nas leis mosaicas, né? No entendimento de Moisés, e nos deixada pelo Cristo. E na realidade, a mais importante de todas elas é essa que fala que é a lei da justiça, do amor e da caridade. Todas as outras leis acham-se contidas nessa lei. Sem amor, sem justiça e sem caridade, nada se resume ao bem nesse mundo físico em que nos encontramos. Então precisamos realmente praticar na sua mais pura essência essa lei maior: sermos justos, sermos amorosos e sermos caridosos. Essa é a máxima do Cristo, é o que ele pede para a gente. Então nós encerramos essa questão das leis morais. No capítulo seguinte, a gente começa lá da lei de adoração. O objetivo da adoração, a adoração exterior, vida contemporânea, a prece, politeísmo e sacrifícios. Objetivo da adoração. Em que consiste a adoração? 649, essa pergunta. Na elevação do pensamento de Deus a Deus, desde pela adoração aproxima o homem de sua alma.
Então, adorar significa elevar-se em direção ao Deus maior, né? Ao pensamento ao Deus maior. E quando elevamos esse pensamento ao Deus maior, nós estamos se aproximando um pouco mais a nossa alma do princípio divino de Deus. Questão 650. Origina-se de um mecanismo inato a adoração ou é fruto de ensino? Ele está perguntando aqui se isso vem já está com a gente desde o nascimento ou se nós aprendemos isso, se nós, ao longo da caminhada, nós aprendemos a adorar. Os espíritos perguntam assim, sentimento inato como da existência de Deus. A consciência de sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então esse instinto, essa consciência inata, ela já está dentro de nós, já vem com a gente, de que há algo maior do que nós, que precisamos realmente nos ligarmos a algo maior. Isso vem já desde o nosso nascimento, isso é inato do espírito, já vem com o espírito, certo? Questão 651. Teria havido povos destinados de todo sentimento de adoração? Não, teria havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Então ele está perguntando se tem povo que não... Já houve algum povo que não tinha nenhum sentimento, não sentia nada em relação à adoração. Os espíritos respondem assim, não, que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. E realmente a gente pode ver, né, ao longo da jornada, ao longo da caminhada, nos milênios, todos os povos adoravam alguma coisa, né? Adoravam um deus, ou deuses, ou mitológicos. Então, eles sempre a humanidade acreditou que há algo acima daquilo que ela podia ver com seus olhos físicos. Até mesmo porque esse sentimento de que há algo maior é o que nos tolia muitas vezes de cometer coisas mais ainda complicadas na nossa caminhada. Então o homem sempre teve esse pensamento, bom, aqueles fenômenos que eu não conheço são feitos por algo ou por alguém, e esse algo ou alguém é um Deus, né? É um Deus diferente, é algo diferente. Então todos os povos tinham e têm esse sentimento. Por mais retirados que sejam, por mais distantes que estejam na história, mas sempre teve esse sentimento de que há algo acima dele. Certo? Os homens da caverna, por exemplo, lá sabiam que tinha um trovão, tinha um raio, tinha uma ventania, um furacão, que era algo que ele não podia fazer. Então isso para ele era um Deus, alguém que estava fazendo aquilo ali, ou algo, ele já acreditava, né? Então nunca houve um povo completamente ateu, certo? Isso não existiu e nem existirá nunca. Questão 652. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Então, adorar a Deus, adorar a algo além da gente, está lá na lei natural, né? Isso vem com a gente, nós sempre tivemos isso ao longo da caminhada, né? Se bem que de forma diferente, né? Cada povo entendeu essa adoração de forma diferente. Temos lá os povos romanos, por exemplo, naquela época se existia muito politeísmo, né? Ainda tem nos dias de hoje, mas com menos ênfase. Mas se existia muito politeísmo, tinha aqueles panteões de deuses, né, diferentes, Deus para isso, Deus para aquilo, Deus da luxúria, Deus do amor, Deus do vinho. Então existiam diversos deuses, né, no Império Romano, por exemplo, só como um pequeno exemplo. Os egípcios tinham seus deuses, os sumérios tinham seus deuses. Então, ao longo da caminhada, a humanidade foi lapidando essas coisas até chegarmos hoje, nos dias de hoje, onde quase não se acredita mais no politeísmo, né? Embora ainda existam alguns povos, né, no nosso planeta que ainda pratica, né? Mas é uma minoria. A grande maioria hoje acredita num Deus único,
embora o denominem, né, de diversas formas, uns chamam de uma coisa, outros chamam de outra, mas a maioria acredita num Deus único, que é o ideal, né? Na sequência desse capítulo é adoração exterior. Precisa de manifestações exteriores a adoração? Está perguntando se para adorar a Deus é preciso de alguma coisa que nos leve a isso, alguma manifestação exterior, né? Os Espíritos respondem assim: a adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então aqui os Espíritos nos dizem: olha, para adorar a Deus não precisa de vestimenta especial, não precisa de objeto, não precisa de ritual, não precisa de nada disso. Para adorar a Deus basta ter o coração puro, ter o coração humilde e querer realmente acreditar em Deus. Então a adoração é do coração, certo? É claro que a gente sabe que muitas crenças nos dias atuais precisam dos seus objetos ditos, né, sagrados, né, para que entrem em comunhão com Deus. Mas não é necessário. Na realidade, a gente sabe que na doutrina dos Espíritos nos explica que não é necessário isso, que basta você abrir o coração, certo? Nessa questão ainda tem a letra A. Será útil a adoração exterior? Os Espíritos respondem assim: sim, se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo. Mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Então, mesmo que a pessoa ou a religião, ou seja o que for, utiliza-se desses objetos, isso não é proibido. Não é proibido você pegar lá, vamos citar como exemplo a Igreja Católica, que usa as imagens dos santos, né? Você chegar lá e orar frente a Maria de Nazaré, Santa Rita de Cássia, não é proibido, não é feio, nada disso. É até comum na própria religião, e outras religiões que usam outros objetos e tal, mas que isso não seja apenas da boca para fora, apenas para aparecer, que esse objeto de devoção seja do coração. É isso que os Espíritos nos dizem. Não é proibido, isso não é proibido, mas que não seja apenas isso, apenas o objeto, que essa adoração parta do coração. É isso que os Espíritos nos pedem, certo? Na questão 654 é o seguinte: tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Está perguntando se Deus prefere de um jeito ou de outro, né? No meu entendimento, Deus não prefere nada. Vamos ver aqui. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias, que os não tornam melhores para com seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem. Lhe obedece às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus, que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, vos derriba, perdoá-lo-ei. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-ei, e com razão. Não perguntei, pois, se de alguma forma de adoração há que mais convenha,
porque equivaleria a perguntar se mais agrada a Deus ser adorado no idioma do que no outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Então, nessa resposta, os Espíritos estão dizendo, olha, não importa nada. O que importa é você adorar a Deus do fundo da sua alma, do fundo do seu coração, com humildade, com franqueza, ser caridoso, ser amoroso. Não importa a cantoria, não importa os objetos, não importa a forma. O que importa é a verdadeira ação do homem, né? Quando você age verdadeiramente para com Cristo. Porque tudo o que fazemos está sob os auspícios do Pai. Ele nos vê a cada dia. Nossos mentores estão ao nosso lado e sabem aquilo exatamente que fazemos ou deixamos de fazer. Então, todas as vezes que adoramos a Deus com hipocrisia, os nossos espíritos protetores sabem. Toda vez que adoramos a Deus com miséria, né, com cinismo, o nosso protetor sabe. O nosso Cristo maior sabe, e o nosso Deus mais ainda. Então, o que nós precisamos é ter puro o coração. Essa adoração tem que partir da alma, né? Partir do mais fundo do nosso ser, porque só assim estaremos nos aproximando cada vez mais do nosso Deus maior, do nosso Pai amado. Ok? Na questão 655, ele pergunta o seguinte: merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo-o apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Nisso, aos Espíritos falando, nisto, como em outras muitas coisas, a intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que assim, fazendo, só tem em vista respeitar as crenças de outrem. Procede melhor do que um que se ridiculize, porque então falta a caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele, tão somente para granjear o aplauso dos homens. Então, muito cuidado, né, com o fascismo, principalmente nós da doutrina dos Espíritos, né? Ser fascinado com as honrarias, com as menções de aplausos, né? Porque muitas das vezes nós estamos fazendo isso da boca para fora. E o que vale para Deus é o coração. Então, esses merecimentos exteriores que granjeamos, né, ao praticarmos a religião A ou B, essas benesses que adquirimos durante a vida por estar sermos religiosos, entre aspas, né, tudo isso, essas farsas que nós utilizamos, né, no campo religioso tem muito isso, né, são aquelas pessoas que utilizam-se da fé para granjear benefício próprio, né? Tem muito isso. Então, tenha cuidado, porque o Cristo está nos vendo, o Pai está nos vendo, esse fascínio que a fé exerce sobre nós está sendo vista, né? E que isso não seja feito pelo homem, que o homem realmente tenha a fé mais pura, a fé do coração, a fé que o aproxima do Pai maior. É essa que nós precisamos ter, né? E é isso que nós devemos praticar no dia a dia. Ok? Questão 656. A adoração individual será preferível à adoração em comum? Está perguntando se adorarmos a Deus de forma individual é melhor do que em grupo, num grupão, né? Os Espíritos respondem assim: reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair assim os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creia, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, posto que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, aqui ele está perguntando se adorar a Deus nos cultos, nos templos religiosos, na comunhão com outros que pensam da mesma maneira, é mais satisfatório do que adorar de forma individual. Os Espíritos estão dizendo assim, que na realidade
O melhor é em comunhão, é claro, porque quanto mais pessoas reunidas, né, em prol de um objetivo comum, que seria a adoração ao Pai, ao nosso Deus maior, seria melhor porque seria mais gente no mesmo objetivo. Mas isso também não tira o mérito daquele que o adora de forma individual. Muitas das vezes a pessoa prefere, né, não frequentar nenhum templo, nenhuma igreja, nenhuma reunião, nenhuma comunhão, nenhum centro espírita, mas tem Deus dentro de si e ora individualmente todos os dias e consegue alcançar, né, os seus objetivos, quer ser uma pessoa do bem, quer fazer a sua própria reforma, quer ser melhor na comunidade, né, caridoso, carinhoso, amoroso com o próximo. Então, uma coisa não inviabiliza a outra, né? Os espíritos dizem que não há uma preferência, mas que as duas formas são normais, são legais e que cabe a cada um discernir a forma que vai fazer para adorar a Deus, certo? Encerrando essa parte da questão 657, vida contemplativa. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez em que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Está perguntando se aquele que fica só contemplando a vida, né, só isolado e tal, se isso faz mal para ele de alguma forma. Os espíritos falam assim: não, porquanto se é certo que não fazem o mal, também é o que não fazem o bem, e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então essa história de se isolar do mundo, ficar só contemplando, só jesuando e tal, essa coisa toda, isso para os olhos de Deus é condenável, porque mesmo que você não faça o mal, você deixou de fazer o bem, né? Então não é que você vai ser beneficiado por isso. Ah, não, mas eu não fiz mal a ninguém. Ora, você não fez mal, mas você também não fez o bem, certo? E Deus não quer que você seja inútil, que a sua vida seja inútil, que seja uma reencarnação jogada para o ar, né? Deus quer que você, ao adentrar novamente, por exemplo, no nosso plano terreno, a Terra, a vida física, você realmente seja útil para a sociedade, né? Você possa realmente utilizar-se da sua bondade, da caridade para com o próximo. Ok? E assim nós encerramos mais um estudo, né? Que Jesus vos acompanhe, fiquem todos na paz do Cristo, tenham uma semana maravilhosa pela frente e que possamos ter mais vezes, mais encontros como esse, embora estejamos afastados fisicamente, mas o coração nos aproxima. A vontade de aprender, a vontade de entender um pouco mais essa doutrina de amor é que nos aproxima nesse momento. Fiquem todos na paz, que Jesus vos acompanhe e que assim seja. Até breve. Muito obrigado.